É isso, aqui não é lugar de militância política. Né? A única coisa que eu tenho para oferecer para você é isso, jornalismo de qualidade. Não é defesa de político a qualquer custo. E por isso que eu tenho que trazer para vocês uma mentira que o governador Tarcísio tentou meter para cima da direita para justificar, graças à maravilhosa pressão de vocês, o Tarcísio sentiu, acusou que sentiu, e começou a tentar se justificar das relações próximas dele com o Kassab. Já está todo mundo careca de saber, mas não custa lembrar que o Kassab é presidente do PSD, o partido que está travando o impeachment do Alexandre de Moraes no Senado, e ele é o secretário de Relações Institucionais do governo do Tarcísio, enorme poder no governo do Estado, liberou o partido dele para apoiar o Lula em 2022 e já foi, até mesmo, chefe do Alexandre. Então, evidentemente, aqui, ó, quando eu digo que foi chefe do Alexandre, é isso aqui. O ministro do STF que autorizou a operação contra Kassab já foi seu secretário em São Paulo. O Alexandre já foi secretário do Kassab. Então, evidentemente, ter ligações com pessoas como Kassab, principalmente no cargo mais importante do governo de São Paulo, né, como braço direito do governador, secretário de Relações Institucionais, faz com que o Tarcísio seja constantemente questionado. E aí, numa dessas ocasiões, o Tarcísio falou o seguinte sobre a relação dele com o Kassab para se justificar. Por que você mantém o Kassab no governo? Né? A direita reclama muito comigo. Você tinha que ter mandado o cara embora. Eu tenho um governo federal do PT. Então, se o presidente da República fosse o Bolsonaro, minha vida era outra. Ah, é? Eu tenho um cara aqui que funciona como um para-raio. É uma contenção às investidas que eu recebo de lá. Sim. E mais ou menos quando eu preciso de um bloqueio, está aqui uma pessoa que faz esse bloqueio para mim. Então é uma questão de sobrevivência. Né? É uma questão de estratégia. E às vezes as pessoas não fazem essa leitura. Porque está todo mundo muito de saco cheio, está todo mundo muito emocionado. Agora, tem hora que você tem que ser extremamente frio, político, extremamente racional. Rapaz, que homem racional, que homem frio. Porra. Se todo mundo... Se eu ganhasse $1 para cada um que justificasse frouxidão com estratégia, eu, porra, não precisava mais de apoiador. Estava garantido. Então vocês vejam só. Tarcísio está justificando a relação com o Kassab em cima da seguinte ideia. Eu tenho o Kassab no governo de São Paulo porque eu tenho o Lula na presidência da República. E o Kassab funciona como um para-raio, uma contenção que bloqueia as investidas de Brasília contra mim. E o Tarcísio chega a afirmar que caso o Bolsonaro fosse presidente, a vida seria outra. Será? Porque a história não é bem assim. E eu disse isso no meu X. O Tarcísio se aliou ao Kassab no primeiro turno das eleições de 2022, enquanto o Bolsonaro era o presidente. E a eleição federal estava indefinida. Ah, não, mas Paulo, eu não acredito em você. Eu só vi o Tarcísio com o Kassab depois que ele foi eleito. Essa é uma das belezas da internet. A internet tem uma memória muito melhor que a minha. Então vejam essa reportagem da CNN de 16 de agosto de 2022, quase 2 meses antes do primeiro turno. Vejam aqui. O que está dizendo aqui? Kassab declara apoio a Tarcísio e a Marcos Pontes, candidatos de Bolsonaro em SP. Olha que loucura. Felício Ramuf, é o nome desse cara? Do PSD, é o candidato a vice-governador na chapa do ex-ministro da Infraestrutura. Peraí. Tarcísio, como é que você manda um caô desse de que tua aliança com o Kassab é porque o Lula é presidente, se tua aliança com o PSD, inclusive com o teu vice, veio no primeiro turno das eleições.
Do que você está falando? Você fala de que precisa do Kassab porque o Lula é presidente e ele precisa de alguém para proteger ele em Brasília, né? Você. No entanto, você e o Kassab estavam juntos muito antes do Lula ser eleito presidente. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E tá aí, você já se pergunta, não, Paulo, o fato, o Kassab apoiava o Tarcísio não significa que o Tarcísio apoiava o Kassab. Mas por quem é o vice-governador de São Paulo? Esse Felício Ramute? Gente boa, esse gente boa aí. Chuta aí, dou 10 segundos para você chutar o número do partido do Felício Ramute. Acertou, quem escreveu 55, pô, PSD. Então não tem como sequer cogitar que a época da reportagem da CNN, o Tarcísio e o Kassab não eram aliados, que não haviam feito acordo político, já que o cara que foi candidato a vice na chapa com o Tarcísio era justamente do partido do Kassab, porra. E aí é o seguinte, você analisa o quão benéficas ou maléficas foram os acordos políticos pelos resultados que eles geraram. É justo, não é isso? O que nos leva a perguntar, então, quais foram os resultados gerados pro Brasil da parceria Tarcísio-Kassab. Eu sei os resultados pro Alexandre. Eu sei os resultados pro Alexandre. Não é uma resposta positiva para o Brasil. De um lado, a gente tem o Tarcísio, um dos governadores mais populares do Brasil, governa o estado mais rico do Brasil, segundo maior orçamento da América Latina, controla uma das máquinas públicas mais poderosas do mundo, com um poder imenso de negociação na mão. Do outro lado, a gente tem um sujeito altamente impopular, cujo papel seria servir como para-raio e resolver os problemas em Brasília. Quem é o mais forte entre os dois? O Kassab ou o Tarcísio? De novo, compara os resultados. O padrinho político do Tarcísio, o presidente Bolsonaro, o homem que colocou ele na política, está inelegível, sem passaporte. O grupo político do Tarcísio está sendo ampla e explicitamente perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Milhares de pessoas lá que estavam no 8 de janeiro, muitas das quais votaram no Tarcísio, estão presas e sendo condenadas por crimes que não cometeram. Vários colegas do Tarcísio sofreram o pão que o diabo amassou. O colega de farda, inclusive, alguns colegas de farda, inclusive, né, o Cid. Será que o Tarcísio, jornalistas com passaporte cancelado, será que o Tarcísio não acha que essa gente merece? Esses extremistas merecem? Aí você olha o lado do Kassab. Uma infinidade de cargos para colocar gente ligada ao PSD para trabalhar no governo de São Paulo. Conseguiu indicar até o procurador lá de São Paulo. Segundo, o partido dele é base do Lula no Congresso Nacional. Votou com Lula, está aqui. Vejam na tela, 72% das vezes na Câmara e 81% das vezes no Senado. Terceiro, de toda a enorme bancada do PSD na Câmara, você só tem 3 deputados que são classificados como oposição ao governo Lula. De acordo com os votos. No Senado, de toda a bancada do PSD, que é a maior bancada, só tem 2 senadores que são classificados como de oposição.
Sendo que um deles só participou de uma votação, então claramente não conta, né? Uma votação. Até decisões favoráveis no STF o Kassab tem, que não é surpresa para ninguém, já que ele é amigo do Alexandre. Amigo. Olha essa matéria do Metrópolis. Moraes cancela pedido que impediu vitória de Gilberto Kassab no STF. Moraes. Então, quando você compara os resultados desse acordo Caracu, fica evidente que o Kassab entrou com a cara e o Tarcísio entrou com o resto, ou pelo menos a direita entrou com o resto. Não é possível que vocês não concordem com isso. E é por isso que eu quero deixar aqui registrado. Tarcísio não falou a verdade sobre a relação dele com Gilberto Kassab. Por mais simpatia pessoalmente que eu tenho ao Tarcísio, eu vou continuar a cobrar os resultados dessa aliança, que talvez tornem a vida dele mais fácil, mas sacrificam o Brasil. Não só a atuação, a ligação dele com o Kassab, a própria atuação do Tarcísio como bombeiro do impeachment do Alexandre no STF. E vocês não pensem que a campanha de boicote ao PSD acabou, muito pelo contrário. Ela só começou. Agora a gente vai estar mais tempo para averiguar quais alianças estão sendo feitas pelo PL, pela direita. A gente vai cobrar cada uma das alianças feitas do PSD, com o PSD do Kassab. Chega desse acordo de Caracu. Chegou a hora da direita se impor e parar de ficar aceitando migalha de cacique que promete ser para-raio e não entrega nada como resultado. Inclusive, pela primeira vez, a gente tem um documento para pedir assinatura no Senado Federal. Finalmente. Isso é muito importante, preste atenção nisso. Esse é um requerimento de urgência para apreciação do pedido do impeachment do Alexandre. E já foi assinado por todos os 36 senadores que se comprometeram publicamente com o impeachment. Faltam só 5 assinaturas. Não desistam. Cobre o seu senador. Não importa a pressão que eu faça aqui, a pressão de vocês, nossa, no Senado não pode parar. A próxima eleição é a eleição para o Senado. 2/3 desses caras vão embora. Vocês mostraram nas urnas o quanto que vocês querem o posicionamento de direita. Esses caras precisam entender. Se você não apoiar o impeachment do Alexandre, daqui a 2 anos você será demitido pelas urnas. E não importa as alianças que você faça. Então, de um lado, eu estou aqui no Paulo Figueiredo Show, expondo para todo mundo esse lado espúrio, que ninguém vai mostrar para você em lugar nenhum, dessas alianças que acaba fazendo caciques do PL fazem com o PSD, ou seja, o partido do presidente, que estava aí o Luiz Felipe agora há pouco para concordar, confirmar o que eu estava dizendo, o partido do presidente acaba alimentando, o gênio da estratégia, acaba alimentando a porcaria do sistema que nos devora. E isso é exposto de um lado, mas do outro, vocês, o povo, as urnas, estão mostrando que não adianta, a esquerda desapareceu e o centrão teve que colocar uma roupinha e se aliar com a direita para conseguir se manter no poder. Daqui a 2 anos tem eleição para o Senado. Lembrem, essa é a mensagem para o seu senador. Ou você vota e se manifesta pelo impeachment do Alexandre, ou você será demitido. Simples assim. E acreditem, não tem nada no mundo que esses caras amem mais do que o carguinho deles. Eles realmente se acham importantes sendo senadores. Sabe por quê? Porque a maioria desses caras são os bostas, são os losers, são os fracassados. Em qualquer coisa que eles decidissem fazer na vida,
eles seriam irrelevantes. Então eles precisam do cargo, da posição. O desespero deles é perder isso.